A nova mentira não é a falsidade, é a sinceridade usada como máscara. Hoje a verdade virou espetáculo, e quanto mais alguém parece real, mais perigoso se torna. Você já percebeu como a internet transformou a vulnerabilidade em moeda? Cada lágrima, cada erro, cada confissão pública é calculada com precisão cirúrgica para capturar empatia, não para mostrar alma. Mas o que acontece quando a autenticidade é apenas o disfarce mais eficiente da manipulação? Este vídeo vai te mostrar como a verdade é usada para dominar e como você pode inverter o jogo antes que ele te consuma. Se você já sentiu que alguém usou a própria verdade para te controlar, comenta aqui abaixo e deixa o like, porque o que vem a seguir vai abrir seus olhos de vez. Vivemos na era da vulnerabilidade como espetáculo. Tudo o que antes era íntimo agora é performance. As redes sociais transformaram a confissão em um produto e o sofrimento em uma estratégia de marketing. O público acredita que está vendo a alma de alguém, quando, na verdade, está assistindo a um roteiro cuidadosamente escrito para parecer despretensioso. E quanto mais verdadeiro alguém parece, mais poder ele ganha. A sinceridade virou uma ferramenta de influência. Ela vende livros, constrói impérios e destrói reputações com uma única lágrima estrategicamente colocada diante da câmera. As plataformas alimentam esse ciclo. O algoritmo não recompensa a razão, recompensa a emoção. Ele eleva quem expõe dor, fraqueza e crise, porque isso gera conexão e dependência. O público não percebe, mas é condicionado a reagir com empatia, não com análise. E enquanto você se identifica com aquele discurso honesto, alguém do outro lado da tela está medindo o alcance do engajamento. A verdade foi sequestrada pela estética. A vulnerabilidade virou um filtro. E nesse novo império digital, quem domina o discurso emocional domina o comportamento coletivo. A falsa transparência é a nova forma de controle. Uma prisão feita de palavras sinceras e intenções ocultas. Mas a pergunta real é: será que você também está participando desse jogo sem perceber? Será que o seu desejo de ser autêntico já foi moldado por quem lucra com a sua exposição? Quando você entender o mecanismo, vai perceber que o poder hoje não está em esconder, mas em revelar apenas o suficiente. Se essa análise faz sentido para você, compartilhe este vídeo agora. A maioria ainda acredita que a autenticidade é sinônimo de verdade, e é justamente isso que os poderosos querem que continuem acreditando. A verdade é uma das armas mais sutis do poder. E o paradoxo é simples. Quanto mais alguém parece transparente, mais difícil é perceber que está mentindo. A mente humana é programada para associar vulnerabilidade com honestidade. Quando alguém se mostra falho, rimos com ele, nos abrimos e baixamos as defesas. Esse é o truque. A autenticidade se tornou uma técnica refinada de persuasão. Políticos, influenciadores, líderes de empresas, todos compreenderam que a verdade parcial tem um efeito mais devastador do que qualquer mentira total. Ela seduz, conforta e desarma ao mesmo tempo. Quando um político admite um erro, ele não está se humanizando, está tomando controle da narrativa. Ele te entrega um pedaço de fraqueza para disfarçar a força que ainda esconde. Seus que confessam publicamente seus fracassos constroem impérios de confiança. Influenciadores que expõem a própria dor constroem comunidades. A verdade em doses pequenas é como um veneno administrado lentamente. Inofensivo na superfície, fatal no efeito. E o mais interessante é que essa manipulação não exige malícia, apenas inteligência emocional. Saber o que revelar e quando é o verdadeiro poder. Porque no jogo social a sinceridade crua assusta, mas a sinceridade calculada encanta. Pense nas pessoas que você mais admira online. Elas parecem reais, mas suas falhas são perfeitamente editadas. Seus erros são esteticamente posicionados e até suas lágrimas têm boa iluminação. É a verdade como espetáculo, uma encenação que desperta confiança antes mesmo de você perceber que foi conquistado. E é aqui que mora o perigo. Acreditar que entender a verdade é o mesmo que enxergá-la. Se essa ideia te fez refletir, se você já se pegou confiando demais em alguém autêntico, se inscreva agora. Porque a partir do próximo ponto, vamos revelar como essa técnica se transforma numa lei implacável, a própria essência da manipulação moderna.
A Lei 12 é uma das mais elegantes e cruéis do livro. Ela não fala sobre mentir, mas sobre a arte de dizer a verdade de forma estratégica. Robert Greene chama isso de honestidade seletiva. O ato de revelar apenas o suficiente para conquistar confiança e depois usá-la como arma. No campo de batalha da influência, a transparência é o escudo perfeito. Quando você admite algo pequeno, todos acreditam que não esconderia algo maior. É assim que a verdade parcial se torna a mentira mais convincente. Essa tática não é nova. Na Segunda Guerra, Winston Churchill revelou parte de suas derrotas militares para fortalecer sua imagem de líder íntegro. Ele sabia que a confiança é construída não com vitórias, mas com vulnerabilidades controladas. Franklin Roosevelt, em seus discursos, alternava verdades duras e confissões de fraqueza para desarmar opositores. Ambos entenderam que a sinceridade é a isca que faz o inimigo baixar a guarda. Hoje, o mesmo princípio é aplicado nas redes sociais. Quando um influenciador admite um erro, ele não perde autoridade, ganha empatia. Quando um CEO expõe uma falha, não diminui seu poder, reforça sua humanidade. A honestidade seletiva é o truque do século. Ela transforma a imperfeição em capital simbólico. Mas o que poucos percebem é que essa técnica não serve apenas para manipular os outros. Ela também protege quem a domina. Saber o que revelar e quando é uma forma de autodefesa. É o controle narrativo sobre a própria reputação. Antes de continuar, pense nas vezes em que alguém conquistou sua confiança com uma confissão aparentemente inofensiva. Você acreditou porque parecia verdade, e era, parcialmente. Se essa reflexão está te fazendo enxergar padrões que nunca percebeu, deixe seu comentário, porque no próximo capítulo você vai entender como a generosidade, quando usada com precisão, pode ser ainda mais perigosa que a própria verdade. Nem toda armadilha é construída com palavras. Algumas são feitas com gestos, e o mais eficiente deles é a generosidade. A Lei 12 ensina que dar algo é muitas vezes o movimento mais poderoso de um jogador, porque o ato de oferecer cria uma dívida invisível, uma linha psicológica que conecta quem doa e quem recebe. E quanto mais espontâneo o gesto parece, mais profunda é a marca que ele deixa. A generosidade estratégica é uma das armas mais elegantes do poder. Um líder que oferece uma oportunidade, um influenciador que entrega valor, uma marca que oferece conteúdo gratuito, todos estão jogando o mesmo jogo, dar para aprender. O presente é só o disfarce. A verdadeira transação acontece na mente de quem recebe. Quando alguém te oferece algo que parece generoso demais, a tendência natural é retribuir. Você sente gratidão, lealdade e até admiração. Mas o que está realmente acontecendo é o nascimento de uma relação de dependência. Quem dá com intenção não apenas conquista espaço, ele cria controle. A história está cheia de exemplos. Monarcas europeus que distribuíam terras para garantir fidelidade. Empresários que ajudavam rivais falidos apenas para mantê-los sob domínio. No mundo digital, a lógica é a mesma. O influenciador que te ajuda com dicas gratuitas não está só construindo autoridade. Ele está treinando o público a confiar, desejar e, por fim, obedecer. E é aqui que mora o segredo. Generosidade demais é cálculo, não empatia. Por isso, na arte do poder, o mais perigoso não é quem pede, é quem dá. Se essa ideia te fez lembrar de alguém que usa a bondade como estratégia, deixa o like e comenta, porque a seguir, você vai entender como até o sistema, o próprio algoritmo, se tornou cúmplice dessa manipulação. O sistema descobriu algo que os antigos reis já sabiam. A emoção é a forma mais eficiente de controle. Nas redes sociais, o poder mudou de mãos, mas não de método. Hoje, quem chora mais, quem se mostra mais frágil, quem expõe mais verdade, é quem conquista território. O algoritmo não é neutro. Ele foi programado para recompensar vulnerabilidade, não autenticidade. Cada lágrima filmada, cada desabafo, cada história inspiradora é alimentada ao sistema como combustível para o engajamento. E aqui está o paradoxo. Quanto mais o público busca verdade, mais o sistema oferece ficção. Mas não uma ficção comum, uma ficção emocional. Ela se disfarça de realismo, de humanidade, e prende as pessoas não pela mente, mas pelo instinto. Cada curtida, cada comentário de empatia
é uma forma de reforço. Você não apenas reage ao conteúdo, você o alimenta. A vulnerabilidade se tornou uma moeda. E quem entende isso, transforma a própria fraqueza em marketing. Influenciadores que expõem crises são recompensados com alcance. Empresas que pedem desculpas publicamente são vistas como humanas. Até políticos descobriram que uma lágrima no momento certo vale mais que 1000 promessas. O resultado: a sociedade passou a confundir emoção com verdade. E isso é perigoso. Porque o que parece franqueza pode ser cálculo. E o que parece espontâneo pode ser o script mais ensaiado de todos. A manipulação moderna não precisa mentir. Ela só precisa emocionar. E se você está entendendo a profundidade disso, inscreva-se agora, porque o próximo passo é mais sombrio. Entender por que confiamos tanto em quem sofre e como isso nos transforma em cúmplices da própria manipulação. Existe uma razão psicológica profunda para confiarmos em quem sofre. Nosso cérebro é programado para associar dor à verdade. A empatia é um reflexo, não uma escolha. Quando vemos alguém demonstrando fraqueza, automaticamente acreditamos que estamos diante de algo autêntico. É o instinto biológico que mantém a coesão social. E é exatamente esse instinto que se tornou a principal arma da manipulação moderna. A vulnerabilidade provoca identificação. Ela quebra resistências, dissolve julgamentos e cria conexão imediata. É por isso que discursos emocionais funcionam tão bem. Eles pulam a lógica e vão direto para o coração. Quando alguém compartilha dor, nosso impulso é baixar a guarda. E nesse instante, o poder muda de mãos. As campanhas políticas exploram isso com perfeição. Um líder que se mostra humano em público ganha votos, mesmo que suas ações provem o contrário. Marcas se aproximam do público com mensagens de aceitação e empatia, enquanto estudam friamente cada reação para vender mais. Que nas redes sociais, esse mecanismo se repete em escala global. Milhões acreditando em conexões emocionais que nunca existiram. Mas o problema não está apenas em quem manipula, está também em quem se deixa dominar pela própria necessidade de sentir empatia. Confiamos demais em quem se mostra ferido, e isso nos torna vulneráveis a qualquer um que aprenda a representar dor. A sinceridade performática é o novo teatro da influência. Perceber isso é o primeiro passo para sair do papel de público e se tornar o diretor. Aprender a enxergar o que está por trás da emoção é o que separa o influenciado do influente. Se esse trecho te fez enxergar o poder por trás da empatia, comenta abaixo. No próximo você vai descobrir os dois papéis desse jogo, o manipulador e o manipulado, e qual deles você realmente está interpretando. Em todo jogo de poder, existem apenas dois papéis: quem manipula e quem se entrega. Não há zona neutra. A cada interação, alguém conduz e alguém é conduzido. E o erro mais comum é acreditar que a sinceridade te coloca automaticamente do lado certo. A verdade é que quem domina o poder da vulnerabilidade decide o ritmo, o tom e até o resultado da relação. O resto apenas reage. Na era digital, essa dinâmica se tornou invisível. A exposição emocional virou uma linguagem universal. E o público, faminto por humanidade, se transformou no combustível que mantém o ciclo girando. Enquanto uns desabafam, outros analisam métricas. Enquanto uns se abrem, outros constroem impérios de influência. O poder hoje é medido pela capacidade de manipular emoções com aparência de autenticidade. Mas o ponto crítico é este: ninguém se torna manipulador por acaso. Para dominar o jogo, é preciso entender as regras. E a principal delas é que o verdadeiro poder não está em esconder, mas em revelar estrategicamente. O manipulador moderno não se protege com silêncio, ele se protege com narrativa. E aqui a pergunta que destrói ilusões: você tem controle sobre o que mostra? Ou o que mostra já controla você? A maioria das pessoas acredita estar se expressando livremente, quando na verdade está sendo treinada pelo próprio sistema para parecer real. Cada postagem, cada opinião espontânea, cada confissão pública é moldada por uma necessidade invisível: ser visto. E quem controla essa necessidade controla você. Se você está começando a perceber onde está nesse tabuleiro, pause por um segundo e pense:
Você quer continuar reagindo ou quer aprender a mover as peças? Se a resposta é mover, se inscreva agora, porque o próximo capítulo vai te mostrar como usar a Lei 12 sem ser devorado por ela, transformando a sinceridade em escudo e não em armadilha. Usar a Lei 12 não é sobre manipular os outros, é sobre não ser manipulado. A sinceridade, quando usada de forma seletiva, é uma ferramenta de autoproteção. É a arte de controlar o que o mundo vê, enquanto preserva o que realmente importa. O problema é que a maioria das pessoas expõe demais. Revelam suas intenções, seus medos e até suas fraquezas, acreditando que isso cria conexão. Na verdade, isso apenas oferece munição. A honestidade deve ser como uma lâmina, afiada o suficiente para cortar o que é falso, mas controlada o bastante para não te ferir. Ser verdadeiro não é o mesmo que ser transparente. Transparência total é vulnerabilidade, e vulnerabilidade sem estratégia é submissão. A aplicação prática da Lei 12 está na sutileza. Dizer a verdade que serve à sua narrativa. Mostrar o suficiente para parecer acessível, mas nunca tudo o que te move. Entregar pequenos pedaços de sinceridade que constroem confiança, enquanto mantém o poder intacto. É assim que líderes, estrategistas e comunicadores dominam o jogo, não omitindo, mas filtrando. Essa lei também é sobre equilíbrio. Quem mente perde credibilidade, mas quem revela tudo perde o controle. Entre os dois extremos existe o poder, e esse poder nasce do silêncio calculado, da pausa antes de responder, da escolha do que mostrar. Se você entendeu essa diferença, já deu o primeiro passo para dominar sua imagem. Agora, a sinceridade deixa de ser uma fraqueza e se torna uma arma. Antes de irmos para o último capítulo, comenta aqui. Qual foi a situação em que você percebeu que sua verdade te enfraqueceu em vez de fortalecer? A sua resposta pode ajudar outros a enxergarem que o poder, no fim, sempre pertence a quem domina a própria narrativa. A consequência mais brutal da Lei 12 é que quem domina a verdade não precisa mentir. Ele manipula percepções, cria confiança e destrói resistências apenas com a aparência de sinceridade. A honestidade, quando usada sem cálculo, se torna uma sentença de fraqueza. E no mundo moderno, onde tudo é narrativa, quem fala demais se expõe. E quem revela o necessário governa. Ser transparente é bonito, até o momento em que alguém usa sua transparência contra você. Vivemos em uma era onde a máscara mais eficaz é a que parece não existir. A generosidade é tática, a vulnerabilidade é roteiro, a verdade é uma moeda. E quem sabe quando gastá-la nunca fica pobre em poder. Por isso, o verdadeiro estrategista não teme a exposição, ele a domina. Cada palavra que diz é escolhida para controlar a reação, não para ser compreendido. Imagine-se diante de um público faminto por emoção. Eles querem a sua alma, a sua dor, a sua história. E você sorri, oferece apenas o suficiente e os deixa acreditar que te possuem. É nesse instante que o poder muda de lado. Então me diga, quando tudo o que existe é aparência, o que realmente é verdade? E se toda a máscara cair, o que sobra em você? Autenticidade ou uma versão bem ensaiada? Comente sua resposta. E se quiser continuar desvendando o jogo por trás das 48 leis do poder, inscreva-se agora e siga para o próximo episódio. Porque entender a sinceridade é apenas o primeiro passo. O resto é estratégia.